Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 24 de janeiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir trocando uma ideia a respeito do noticiário botafoguense, que na tarde dessa quarta, a partir ali das 15h20, deu uma agitada por conta de dois jogadores, Wendel e Luiz Henrique, ambos ex-fluminense. Wendel atuando pelo Zenit da Rússia, primeiro, segundo homem de meio de campo, e Luiz Henrique, ponta direita, que defende as cores do Real Betis. Informação do GE em relação ao Wendel e informação do periódico espanhol Relevo em relação ao Luiz Henrique. Vamos falar sobre tudo isso, Fogão. Trazer todos os detalhes para você ficar bem informado. Só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para deixar seu like, para se inscrever aqui no canal. Dessa maneira você nos ajuda a alcançar os 39 mil inscritos e para já colocar na sua agenda aí que às 23h30 tem pós-jogo aqui no Fala Fogão. A partir das 21h30, o Botafogo encara a equipe do Boa Vista pela terceira rodada do Campeonato Carioca e terminando o jogo, estaremos aqui para comentar tudo o que aconteceu, falar a respeito dos padrões observados em termos táticos, vai ser uma resenha super bacana. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto, já tivemos 3 notícias sobre o Wendel, então vamos colocar aqui em ordem cronológica. Em primeiro lugar, a gente teve a informação do GE dizendo que o Botafogo fez proposta pelo Wendel, volante do Zenit, trazendo a informação de que o Zenit já teria dado o sinal verde, porém o treinador da equipe russa não gostaria que o Wendel fosse liberado agora. A negociação seria no formato de um empréstimo que pode virar uma obrigação de compra, caso o jogador bata metas. E, obviamente, depois disso, o Botafogo ou a Eagle Holding teria que efetuar o pagamento para o Zenit em relação aos seus direitos econômicos. Só que depois dessa primeira informação, já trazendo que a questão de negociação é difícil e tudo mais, aquilo tudo que a gente já sabe nesse padrão de negócio, a gente teve uma outra informação destrinchando um pouquinho mais o pedido do treinador do Zenit. Essa informação sendo do portal Gol.com com a Raíssa Simplício. O Zenit poderia até vir a liberar o jogador, mas estaria mais propenso a fazer isso no meio do ano, quando se encerra a temporada lá no futebol russo. E dessa maneira não prejudicaria a busca pelo título do Zenit lá no campeonato russo. Tá? Então, temos alguns desdobramentos aqui, o que dá para perceber que é uma situação complexa. Não é nada simples, nada preto no branco, é só chegar e tal, tudo certo, o Wendel nessa semana já está chegando no Botafogo. Não, não tem nada disso, é realmente uma situação complicada, uma negociação difícil. Não à toa, o próprio presidente do Zenit decidiu dar uma declaração para o portal Sport Express dizendo o seguinte... Abre aspas. O Wendel pode ser emprestado ao Botafogo? Quem deu essa notícia? Globo? É provavelmente uma publicação estúpida, que é um trocadilho com a tradução de estúpido em russo. É o que está escrito aqui na reportagem. Não comentamos rumores. Foi o que respondeu o Medvedev ao site russo Sport Express. Ou seja, o presidente do Zenit se mostrou surpreso com essa informação. É claro que o torcedor botafoguense está cabreiro, né? Ele não está acreditando muito nessas informações e tem sua razão de ser. Essa descrença do torcedor em relação a grandes nomes, grandes contratações, é porque até agora o Botafogo não conseguiu nenhuma grande contratação. E naturalmente o torcedor ele fica reticente, ele fica ressabiado. Tem a sua razão de ser e sendo muito sincero com você, eu não me animaria, pelo menos ainda, em relação à possível contratação do Wendel. Se parece difícil, é porque é difícil. Quando as coisas parecem simples e já não está saindo, quando parece difícil, então, é melhor a gente colocar e manter os 2 pés no chão. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Naturalmente, seria uma baita contratação. O Wendel é muito bom jogador, não tem nem o que falar em relação a isso. É só você pegar os números e as estatísticas do atleta e ver como é um jogador que tem uma dinâmica ali no meio de campo impressionante. O mapa de calor do Wendel no SofaScore é simplesmente espetacular. Um jogador que aparece em tudo quanto é lado do campo. Faz gol, dá assistência, desarma, participa ativamente, tanto da fase defensiva quanto da fase ofensiva.
Vai chegar um momento que o Botafogo vai contratar um jogador assim, com essa qualidade. Eu só não sei se vai ser agora. Realmente não tô assim animado, não é nem pelo nome, não tô animado pelas informações que já foram publicadas. As informações não deixam a gente realmente criar aquela expectativa e tal. Na própria informação inicial já diz, é difícil. Depois surge o presidente do time falando isso que eu acabei de comentar para você. Complicado, né? Agora, sobre o Luiz Henrique, a situação muda um pouco de figura, Fogão. Sabe por quê? Segundo o periódico Relevo, não é o Botafogo que está indo atrás do jogador, é a Eagle Holdings. Ou seja, a gente está falando da Eagle, conforme fez com o Rolaser, conforme fez com o Medina, colocando mais grana na história para conseguir adquirir os direitos econômicos. E aí o jogador poderia ser repassado ao Botafogo. A gente sabe, claro, que seria uma passagem de curta temporada, digamos assim, né? Porque é um jogador jovem, com muito potencial. Me estranha, inclusive, o Luiz Henrique lá no Betis não ter conseguido dar sequência. Eu sei que ele teve questão de lesão, isso prejudicou a sequência do atleta e tudo mais, mas é um cara muito talentoso, todo mundo sabe disso. No Fluminense, antes dele ir para o futebol espanhol, ele estava jogando demais, irmão. Mas demais, muita coisa. Não à toa, recentemente, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atleta. Também demonstrou interesse no Wendel, mas não conseguiu levar nenhuma das duas. Vamos ver o que pode sair daí. Essa questão da Eagle Holding colocar, entrar na história, melhor dizendo, para colocar a proposta, para, vou pagar, estou disposto a pagar, contratar, é porque enxerga muito mais potencial no futuro em relação a esse atleta. O RB Leipzig, ele estava também interessado no jogador, só que ele estava pensando em comprar para emprestar, não ele chegando diretamente na Bundesliga. Mas a situação não avançou em relação a isso. Então, se a Eagle Holding decidir de fato ir firme nessa história, colocando o dinheiro que o Real Betis deseja, 20 milhões de euros, a gente está falando de mais de 100 milhões de reais, aí a coisa pode andar. Porque é bom deixar claro, não é dinheiro do Botafogo, tá? No caso do Rolaser, não era dinheiro do Botafogo. No caso do Medina, não era dinheiro do Botafogo. E o mesmo se aplica ao Luiz Henrique. É a Eagle Holding decidindo que está querendo contratar, que está querendo comprar os direitos econômicos daquele ativo. Essa é a vantagem da gente fazer parte de um grupo multiclubes, de uma holding. Porque se dependesse só do dinheiro que vai ser colocado no Botafogo, nem sonharia com uma possibilidade dessa. Agora, é uma possibilidade real, porque realmente tem a Eagle Holding podendo entrar firme nessa história. Vou torcer muito para acontecer os dois negócios. No caso do Wendel, eu fico mais reticente, mas no caso do Luiz Henrique, se o atleta tiver o desejo de voltar ao futebol brasileiro, sabendo que a Eagle Holding tem a capacidade de pagamento, porque tem, aí realmente pode dar negócio. E se der negócio, vai ser uma baita contratação, que inclusive mexeria nas peças dentro do Botafogo, porque é um ponta-direita, onde você pode ter influência aí em relação a como o Savarino vai ser utilizado, ou mesmo o Júnior Santos. Você sabe que recentemente tivemos a história do Júnior dizendo que ele topa atuar como lateral, como um ala. O Savarino na MLS jogava na posição do Eduardo. Então o Luiz Henrique da vida chegando, ele chega com status de titular absoluto da posição. A verdade é essa. E você teria que mexer nas peças do tabuleiro de xadrez. De repente o Savarino indo para do Eduardo, o Júnior Santos ficando realmente como um ala. A gente poderia ver algumas mudanças em relação a isso. Mas é notório, nosso setor ofensivo estaria muito bem servido. Faltaria, basicamente falando, um cara para revezar com o Tiquinho, porque esse cara não é o Janderson. Só faço um destaque. Se o Wendel não chegar ao Botafogo, e me parece que a situação realmente é nessa direção, o Botafogo tem que reforçar o seu setor defensivo, porque claramente existe um desequilíbrio entre peças que a gente tem hoje para o setor defensivo e aquilo que o Botafogo está tentando ter, buscando ter para o setor ofensivo. Tem que ter equilíbrio nessa história, senão a gente fica naquela, né? Para ganhar um jogo tem que fazer 3, porque pode ser que a gente sofra 2. Eu até pensei em falar aqui sofrer 4 gols, mas é uma lembrança que a gente quer esquecer, verdade seja dita.
Enfim, Fogão, quero saber sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, sua participação no canal é sempre muito importante. E 23h30, esteja de volta porque estaremos ao vivo aqui novamente. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.